Notícias do dia, ano 6, número 2183. Dia 11 de novembro de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia do Armistício. Dia do Material Bélico da Aeronáutica. Dia dos Veteranos. Dia Mundial do Origami. Fim da Primeira Guerra Mundial, 1918. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 34 graus, Rio Branco, Acre. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,39. Valor do euro, em alta, R$ 5,49. Índice Bovespa, em baixa, 3,35%, 109.775 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 13,8%, valendo R$ 96.607,72. IPCA, em baixa, 0,29%, setembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 de outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 302,29. Notícias nacionais. COP27. Brasil diz ter pressa para começar produção de hidrogênio verde. O assunto foi debatido nesta quinta-feira, dia 10, durante o painel Infraestrutura de Apoio à Transição Energética, no pavilhão brasileiro montado na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Prazo para atualização de dados do CAD único termina hoje. Segundo o Ministério da Cidadania, apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar as informações junto aos municípios. Ministério da Saúde lança programa para levar água potável a indígenas. No programa estão previstas a construção de novos sistemas de coleta e tratamento de água ou reforma e ampliação de sistemas já existentes. CCJ do Senado aprova suas prioridades para orçamento de 2023, emendas aprovadas nesta quinta-feira, dia 10, pela Comissão e Constituição do Senado, no valor de R$ 400 milhões, seguem agora para análise da Comissão Mista de Orçamento. Ministro da Justiça anuncia normalização da circulação nas rodovias. Em publicação nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que a medida foi concretizada após atuação continuada da Polícia Rodoviária Federal. Pedido de vista suspende julgamento de deputado federal Silas Câmara pelo STF. Até o momento, o placar do julgamento está em 5 votos a 1 pela condenação do parlamentar a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de peculato. Polícia Federal desarticula quadrilhas especializadas em contrabando de cigarros. Investigação aponta que o contrabando era praticado há pelo menos 10 anos. Segundo dados das empresas do setor, o grupo movimentava aproximadamente 50% do mercado. Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal apreendem 50 mil aventais cirúrgicos na Via Dutra. Empresa paulista envolvida no transporte da carga será intimada a apresentar toda a documentação fiscal que comprove a entrada regular do material no país. Fiocruz alerta para a alta de casos de Covid-19 em 4 estados. Pesquisador e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, explica que a doença tem demonstrado tendência a ter picos anuais de sazonalidade no Brasil, ao contrário de outros problemas respiratórios. Aumentos são no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Covid-19. Universidades do Rio recomendam volta do uso de máscaras. Além de máscaras, universidades recomendam atualização do esquema vacinal e continuidade de medidas de prevenção de infecções respiratórias, como higienização das mãos. Ministério da Saúde entrega vacinas para crianças abaixo de 3 anos com comorbidades. Ministério distribui, até esta sexta-feira, dia 11, 1 milhão de doses de vacinas pediátricas da Pfizer contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. BNDES tem lucro de R$ 9,6 bilhões no terceiro trimestre. Desempenho foi influenciado por receita com dividendos, R$ 7 bilhões, com destaque para os pagos pela Petrobras. Estatal corresponde a 48% da carteira de ações do banco. Produção de motocicletas cresce 26% em outubro, aponta a Abraciclo, é o terceiro melhor resultado do ano. A produção caiu após os 2 meses com maior produção de 2022. Agosto, 145,8 mil, que é o melhor número, e setembro, 139,6 mil.
Índice Nacional da Construção Civil desacelera para 0,38% em outubro. No acumulado nos últimos 12 meses, a taxa atingiu 12,41%, um pouco abaixo dos 13,11% dos 12 meses imediatamente anteriores. O acumulado no ano fechou em 10,64%. Pagamentos com cartões movimentam 827 bilhões de reais no terceiro trimestre. Desde o início do ano até setembro, os brasileiros realizaram 2,42 trilhões de reais em pagamentos, o que representa um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2021. Inflação sobe 0,59% em outubro. Após 3 meses de deflação, os itens e subitens com os maiores impactos individuais no IPCA do mês foram passagem aérea, que teve aumento de 27,38%, higiene pessoal, 2,28%, e plano de saúde, 1,43%. Dólar sobe para R$ 5,39 e bolsa cai 3,35% após discurso de Lula. O Ibovespa, índice da B3, fechou aos 109.775 pontos, com queda de 3,35%, e está no nível mais baixo desde 29 de setembro, na semana anterior ao primeiro turno das eleições. Morre Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, aos 84 anos, faleceu nesta quinta-feira, dia 10, no Rio. O ator e dublador Roberto Guilherme, cujo personagem mais conhecido foi o Sargento Pincel, no humorístico Os Trapalhões. A informação da morte foi confirmada pela Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, que afirmou não ter autorização da família para divulgar mais detalhes sobre o ocorrido. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série A, 37ª rodada. Atlético Mineiro 3, Cuiabá 0. Botafogo 3, Santos 0. Palmeiras domina a seleção do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Gustavo Scarpa é escolhido como o melhor da competição. Endrick é a revelação e o português Abel Ferreira fica com prêmio de melhor técnico. Bragantino anuncia a saída do técnico Maurício Barbieri. Massa Bruta foi goleado por 6-0 pelo Fortaleza e corre risco de ficar sem competições internacionais em 2023. Vasco anuncia a saída do técnico Jorginho. O ex-jogador conduziu o Cruz-Maltino no final da campanha do acesso à Série A do Brasileiro. Os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Saltier também deixam o clube. Com presença do veterano Götze, a Alemanha é convocada para a Copa. O meio-campista do Eintracht Frankfurt marcou o gol da vitória de 1-0 na final entre alemães e argentinos no Mundial de 2014, disputado no Brasil. Escultura de 3,5 metros e 550 kg em homenagem a Ayrton Senna é exposta em Interlagos. Obra será inaugurada oficialmente em fevereiro de 2023 e será mais um atrativo no autódromo em São Paulo. Notícias internacionais. Ucrânia diz que Rússia quer transformar Kherson em cidade da morte. Conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak acusa Moscou de colocar minas explosivas em tudo, desde apartamentos até sistemas de esgoto. França permite que barco de imigrantes atraque e faz críticas à Itália. Ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse que a proibição do governo da Itália ao barco, que ficou preso no país por dias, é incompreensível e egoísta. Greve na França ameaça paralisar Paris e outras grandes cidades. Trabalhadores da empresa RAT, que administra os transportes públicos na capital, pedem aumento dos salários e do número de funcionários. Mulheres afegãs são impedidas de entrar em parques e feiras populares. Esses locais estavam entre os únicos espaços públicos onde o acesso ainda era permitido às mulheres. Medida vigora desde a segunda-feira, dia 7. Covid-19. Guangzhou confina 5 milhões de pessoas após aumento de casos. Decisão foi tomada depois de a capital da província, de 13 milhões de habitantes, ter registrado mais de 2,5 mil novos casos nas últimas 24 horas. Joe Biden e Xi Jinping se reunirão em Bali, na Indonésia, no dia 14. Os dois líderes realizaram 5 reuniões por telefone ou videoconferência, mas este será o primeiro encontro presencial. Estados Unidos pedem a Cuba que liberte todos os presos políticos. Representante americano abordou questões de direitos humanos. Havana pediu a retomada dos serviços consulares e de imigração. Republicanos se aproximam de maioria na Câmara. Senado segue incerto. Democratas conseguiram evitar a grande derrota que os republicanos haviam antecipado e se mantêm competitivos em algumas cidades. Condado decisivo para eleições nos Estados Unidos ainda tem 400 mil votos não apurados. Maricopa, no Arizona, tenta computar os votos enviados pelos Correios e os que estavam nas chamadas urnas de segurança. Furacão Nicole perde força e vira tempestade tropical após tocar o solo na Flórida, com ventos máximos de 110 km por hora. O furacão passou também pelas Bahamas antes de chegar aos Estados Unidos. Governo do Peru quer fechar parlamento, acusa presidente do Congresso. Situação política peruana está tensa por acusações de corrupção contra o presidente e protestos por renúncia.
Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1799, Alexander von Humboldt, um geógrafo naturalista e explorador nascido na Prússia, observa uma extraordinária chuva de meteoros, as Leônidas, que constitui o ponto inicial da percepção da periodicidade do fenômeno. Em 1918, Primeira Guerra Mundial, a Alemanha assina um acordo de armistício com os aliados em um vagão na floresta de Compiègne, na França. Em 1941, inicia-se a produção do Jeep pela Willys Overland. Em 1975, Independência de Angola. Em 1981, Antígua e Barbuda são admitidas como Estados-membros das Nações Unidas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.